Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa a gente fala sobre profissões, a gente fala sobre assuntos relevantes para a sociedade e ele é oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor José Benedito. No programa de hoje eu vou acompanhar vocês nesse programa tão especial. E para falar sobre esquerda e direita, você sabe o que é esquerda e direita? Quando a gente fala sobre esses termos, a gente tem aí num senso comum algo bem delimitado. Mas será que na prática é isso mesmo? Então, para falar sobre isso, para a gente desvendar esse mistério, eu estou aqui com o professor Lucas Máximo. Tudo bom, professor? Como vai, José? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e agradeço pela escolha do tema extremamente oportuno. Opa, maravilha. Pessoal, só para deixar claro, o convidado que a gente tem, ele é graduado em Ciências Sociais, ele é mestre, doutor e pós-doutor em Ciência Política. Mestre pela Unicamp, doutor pela UFPR e pós-doutor pela USP. Então a gente está com um convidado de peso aqui que sabe do que está falando. Então, professor, para começar aqui o nosso programa, a gente vai falar de esquerda e direita, mas eu acho também importante a gente definir algo muito básico, que é a diferença entre regime político, sistema político e ideologia. Por que eu pergunto isso? Quando a gente vai falar sobre esquerda e direita, na maior parte das vezes, com pessoas que não são da área, a gente vê ali uma certa confusão. Então, até para a gente aprofundar nesse tema, a gente podia começar por aí, fazendo aí brevemente uma diferenciação entre esses termos. José, você tem razão. Esse é um bom ponto de partida, porque existe muita confusão sobre palavras que denotam coisas distintas. Sobretudo quando as pessoas falam democracia, liberdade, igualdade, parlamentarismo, presidencialismo, é comum as pessoas cometerem algumas confusões. Esses são conceitos estruturantes, conceitos norteadores de muitas disciplinas com as quais trabalhamos nos cursos de ciência política, de relações internacionais, de gestão pública. Então eu vou realmente fazer algo bastante resumido. Para isso, a gente pode entender a ideia de regime com aquela coisa que todo mundo faz na véspera do final do ano, quando quer ficar mais bonito na foto, né? A gente emagrece só se a gente fizer uma lista de itens que nós não nos alimentaremos e colocar na geladeira? Não. Não basta escrever uma regra, é preciso seguir esta regra. Esse é o grande diferencial da ideia de regime político. Ela está falando de normas, mas ao mesmo tempo ela está falando de práticas, exatamente como um regime com o qual a gente quer ficar um pouco mais magro. A gente precisa definir objetivos e a gente precisa realizar esses objetivos. Existem diferentes tipos de regimes políticos e não é o caso, de uma forma bastante taquigráfica, de entrar neles. Mas a gente deve entender que quando estamos falando de sistemas de governo, aí sim eu estou falando de algo que está escrito. Seria o que eu coloco lá na porta da geladeira. Se eu for olhar como é que é o sistema político francês, ele é semipresidencialista. Isso significa que eu posso olhar na Constituição do país e, com base no que está escrito, entender como que as regras determinam a relação entre os poderes. Então, quando eu estou falando de democracia, eu estou falando de um regime político. Quando eu estou falando, por exemplo, semipresidencialismo, eu estou falando de um sistema de governo. Uhum. E a ideologia, que você me perguntou. A ideologia, ela também é uma palavra que gera confusões. Ela é um conceito que pode ser utilizado em diferentes contextos. As pessoas, às vezes, utilizam a ideia de ideologia para mostrar algo que é falso, algo que oculta, algo que é ruim, algo que diminui. O debate ele é ideológico, não científico. O problema é que essa mesma palavra, ela também pode ser utilizada para denotar algo positivo. A gente pode, com ideologia, designar o quê? Uma visão de mundo, uma proposta de governo, um projeto político. Então, quando a gente fala de ideologia, eu gosto com os nossos alunos de pensar em mentalidades, para a gente tentar encontrar um meio termo. Mas sempre é comum, são termos do debate público, e eles têm conotações positivas e negativas. Mas, se a gente puder juntar os três, a gente pode entender as ideologias ou as mentalidades como uma espécie de uma amálgama subjetiva que vai juntar
o regime político com o sistema de governo. Não, perfeito. Isso é bom ficar claro para todo mundo, justamente porque, para quem não é da área, é complicado mesmo. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem um regime político democrático, e a gente tem um sistema político, sistema de governo presidencialista. Exatamente. Né? E dentro disso, aí sim que daí a gente vai falar sobre esquerda e direita, né? E o que é esquerda, o que é direita, professor? O que que a gente, ou melhor, por que que isso é tão complicado? Por que quando a gente fala de esquerda e direita, a gente está entrando num campo minado, caminhando sobre ovos, que até as pessoas, hoje em dia, as pessoas têm até um pouco de medo de falar esquerda e direita. Mas o que de fato significa atualmente? A gente deve entender, José, que quando estamos falando sobre esse assunto, nós estamos falando de um tema delicado. Ele é delicado porque ele envolve identidades políticas. Normalmente, as identidades são algo que nos definem. A gente não gosta de ficar falando sobre aquilo que nos define. Isso é algo que é nosso, é algo que é próprio. Mas, no nosso ofício, nós como professores de ciência política, a gente precisa entender como que elas são construídas, como que elas se transformam e entender as ideologias como mecanismos de produção de identidades, nos ajuda a perceber por que este é um assunto controverso, por que nem sempre você gosta de falar com isso, a menos que o seu interlocutor está na mesma posição que você. Não é? Uhum. Nesta situação, o que a identidade faz? Ela causa empatia, ela causa unidade, ela causa identificação. Então, Pertencimento, exatamente. Eu posso até não conhecer exatamente uma determinada pessoa, mas se ela se apresenta com um adesivo de um candidato que eu gosto, eu acho que eu vou gostar de conversar com aquela pessoa. Perceba, as palavras centro não, mas direita e esquerda nesse contexto, elas estão revelando identidades, não é? É assim que elas funcionam. Mas você me perguntou, o que elas são? O que essas palavras designam? Em termos técnicos, a gente pode, de uma forma bastante acessível, explicar que são lugares, são posições relativas. Em termos literais, a gente aprende lá no ensino médio que a palavra esquerda, ela denota uma posição em que se juntaram um grupo de pessoas nas assembleias que aconteceram no contexto da Revolução Francesa. Né? Os jacobinos de um lado, os girondinos de outro. Então, direita e esquerda, essas palavras, elas denotam posições. Só que não basta falar em posições. Nós estamos falando de posições que são relativas. O que isso quer dizer, pessoal? A palavra relativa, esse é um adjetivo importante com o qual a gente trabalha em nossas aulas. Relativo significa duas coisas. Em primeiro lugar, significa que não é absoluto. Ou seja, este equipamento aqui, a cor desse equipamento é preta. Não há dúvida quanto a isso. Isso é algo peremptório, é algo absoluto, não é relativo. As posições ideológicas não são bem assim. Elas podem variar. Isso significa, então, que centro e esquerda não são absolutos. Mas a ideia de relativa também designa em relação a. Agora, não é não absoluto. Não é algo que varia. Eu estou falando que é algo que se define pela oposição. Como é que a gente pode trazer isso para o contexto aqui da nossa discussão? Se a gente tivesse classificando os atuais presidentes e vice-presidente da República, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente poderia dizer que hoje eles estão na mesma posição ideológica, tanto que um é vice do outro, não é? Mas, há algum tempo atrás, eles estavam em posições antagônicas, eles disputaram a eleição de 2006, um concorrendo contra o outro. Então, estar no centro, estar na direita ou estar na esquerda, depende do meu antagonista. Depende da outra pessoa, por isso que são posições relativas. A gente tem que ter aquele ponto de ancoragem, é isso, né? Que daí a gente vai saber... Você tem aquele ponto de ancoragem, você sabe para que direção você vai. Essa é uma forma bastante conceitual de responder essa questão. Então, se alguém quiser saber, se as pessoas entrarem na faculdade de ciência política,
ou de ciências sociais, enfim, não só ciência política. Mas se eu tiver uma aula em que eu vou ter um professor explicando o que é esquerda e direita, eu posso com uma certa segurança responder. São posições relativas, entendidas a palavra relativa nesses dois sentidos, não é? E essas posições, eu acho que é isso que as pessoas querem saber, mas o que está dentro dessas posições, né? Quais são os conteúdos? Eu acho que essa que é a questão mais interessante para esse debate. Eu já estou, inclusive, dando um passinho além no nosso roteiro. Posso seguir? Por favor, o Veja, espaço é teu. A gente está falando de algo, pessoal, que se define no contexto. Eu disse agora há pouco sobre o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, não é? Se eu falar que eu defendo as privatizações das telecomunicações no Brasil durante os anos 90, eu posso estar falando de uma pauta que naquele contexto tinha um conteúdo de direita. Hoje em dia, não faz sentido falar em privatização das telecomunicações. Essa pauta, esse tema, ele deixou de dividir o espectro ideológico entre direita e esquerda. Então, existe um elemento contextual que é fundamental para a gente colocar conteúdo aí. Ou seja, o que é centro, esquerda e direita em um determinado contexto será em outro. Não é fixo. Varia tempo e espaço. Né? Varia muito no tempo e no espaço. A gente pode, nós estamos em 2025, né? A gente pode dizer hoje que um dos temas que está em disputa é a questão da democracia. O que é democracia? A questão da liberdade, a questão da regulação das redes sociais. Esses são temas que não fazia muito sentido discutir nos anos 90. Ali, talvez, o tema fosse a discussão sobre a censura. Não é? Então, veja, o conteúdo destas posições, ele varia enormemente no tempo e também no espaço. Eu, seguramente, se eu estiver falando do que é ser centro, ou do que é ser esquerda ou direita, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Índia, no Brasil, esses conteúdos também vão variar bastante. E aí o nosso espectador pode estar se perguntando, bom, então a resposta para tudo é depende, professor Lucas. Não tem uma forma de dar uma resposta mais assertiva? Tem sim. Tem um cientista, um filósofo, na verdade, um filósofo político muito importante, um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, que é um dos grandes autores nesse campo de conhecimento. E ele nos ensina que uma das formas de você deixar de lado essas diferenças contextuais e a gente olhar isso de uma forma mais ampla, abstraindo, portanto, do tempo e do espaço, é olhar a questão das desigualdades. Em regra, desconsiderando aspectos reais, ou seja, fazendo uma argumentação agora bem genérica, a gente pode dizer que as posições situadas à direita do espectro ideológico, elas abraçam a desigualdade. Melhor, as desigualdades. A desigualdade de renda, a desigualdade de informação, as diferentes espécies de desigualdades são entendidas por quem está à direita do espectro ideológico como algo positivo. A gente pode dizer, por exemplo, que se eu estou me situando à direita do espectro ideológico, eu posso ver na desigualdade de renda, por exemplo, um fator para justificar o empreendedorismo. As pessoas elas vão atrás de novos empregos, elas vão se qualificar porque elas estão ganhando menos do que outras. Não é? Então, entender a desigualdade como algo positivo é algo que situa o analista no campo da direita. E o oposto se aplica para o campo da esquerda. Se eu estou defendendo um ponto de vista, diria o Norberto Bobbio, alinhado com as posições que estão à esquerda do espectro ideológico, então eu vou rechaçar as desigualdades. Eu não vou acolher elas. Eu vou acusar elas como algo negativo. Eu preciso promover a igualdade de renda. Eu preciso promover a igualdade no acesso à informação e não a desigualdade. Essa seria uma maneira da gente colocar um pouco mais de conteúdo, abstraindo do tempo e do espaço. Mas tem outras que a gente pode abordar também. Não, maravilha, acho que fica muito claro. E isso acaba gerando um choque também, né, para quem não é muito enturmado com o tema,
que direita e esquerda ele também oscila dentro do regime político, dentro do sistema de governo, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante aqui também, professor. Quem que define que um partido, quem vai falar, olha, esse partido ele é de esquerda, ele é de direita, quem que vai falar isso? Esse talvez seja um dos principais trabalhos, uma das partes centrais do ofício dos analistas políticos. Não é? Nós precisamos, ao trabalhar no campo da ciência política, a gente tem que ter alguns critérios para responder se uma posição é de centro, de esquerda. Como é que se responde isso? Bom, a gente normalmente organiza essa discussão a partir dos partidos políticos. Partidos políticos, eles são entidades elementares em regimes representativos. É por meio dos partidos políticos que as pessoas conseguem encontrar candidatos, viabilizar a representação política, não é? Por isso que normalmente, quando se fazem quando se responde esse tipo de indagação, a gente está classificando o quê? Quais são os agentes que estão nessas posições? De um modo geral, a gente pode falar que são partidos políticos. É óbvio que não são apenas eles, a gente também pode levar esse raciocínio para sindicatos, para movimentos sociais, para associações. Os partidos políticos, eles não têm o monopólio da representação, mas seguramente eles se destacam nesse ambiente, sobretudo quando estamos falando da política institucional. Aí é claro que eles têm um destaque, não é? E como é que a gente pode, então, responder essa tua pergunta? Primeiro, a gente pode olhar quais são as bases eleitorais dos partidos políticos. Não é? A gente pode dizer, por exemplo, é comum esse raciocínio que um partido ele é de direita se ele possui mais voto em regiões, territórios em que as pessoas têm uma renda mais elevada. Não é? As bases eleitorais seriam, então, uma forma de você fazer essa clivagem, você responder se um partido ou uma organização se situa à direita ou à esquerda do espectro ideológico. Mas além de considerar as bases eleitorais, eu também posso, no caso dos partidos, olhar o comportamento legislativo. Ou seja, quais são as ações, as decisões que um parlamentar toma no exercício do seu mandato. Ele está votando de que maneira? Então, o comportamento dos parlamentares é um outro critério com o qual nós, cientistas políticos, fazemos esta clivagem. E uma coisa não exclui a outra. Você pode trabalhar com as bases eleitorais e, ao mesmo tempo, você pode trabalhar com comportamento legislativo. Veja, como eu acho que está ficando claro pela minha resposta, José, esse é um tema importante para cientistas políticos, né? Muito. É algo espinha dorsal ali. Exatamente, é algo central do nosso ofício. Por essa razão, que uma terceira classificação, um terceiro critério, digamos assim, canônico, desculpe o termo, mas é comum, é a consulta com os especialistas. Ou seja, eu vou fazer um questionário com pessoas que acompanham a política muito de perto, porque provavelmente, se eu fizer um questionário com, por exemplo, cientistas políticos, é muito provável que as respostas elas sejam informadas pelos dois critérios anteriores. Se eu sou um profissional da política, é bastante possível que eu compreenda quais são as bases eleitorais de um partido e, ao mesmo tempo, como que os parlamentares daquela agremiação votam. Por isso que os surveys, as enquetes, as consultas com os especialistas também acabam sendo o principal critério. Ou ainda, um critério muito importante. Se você perguntar como que você explica para os alunos do curso de Ciência Política que você coordena, como que se distribuem os partidos políticos, nós vamos nessa terceira opção. A Associação Brasileira de Ciência Política, ela conduz periodicamente consultas com os seus associados. Ela faz uma enquete, o nome disso é um survey, é um questionário. Ela aplica um questionário e os cientistas políticos eles vão posicionar os diferentes partidos políticos. Isso se faz de maneira periódica, não é? E o resultado dessas enquetes são publicadas na forma de artigos e são com esses artigos que nós lecionamos, é com eles que nós trabalhamos para os nossos estudantes, porque seguramente essa é uma questão muito comum
entre quem vem procurar a ciência política. Acaba sendo a matéria-prima, né? Sem dúvida. Commodity lá. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa, uma outra coisa. Existe, por exemplo, assim, então, a gente vê o comportamento eleitoral e a gente vê também o comportamento do político em si, né? Em termos mais abrangentes. Eles podem divergir um pouco, né? Sim, sim, é possível. Veja, é comum, inclusive, que isso ocorra. Normalmente, quem entra no cargo eletivo percebe que a política ela tem uma dinâmica que é toda própria, ela é muito peculiar. Isso é muito comum. Essa talvez seja, José, uma das razões pelas quais a atividade que nós exercemos na ciência política, ela ganha destaque quando os regimes políticos se mantêm. Por isso foi importante você ter perguntado de regime político no início. Se eu tenho eleições regulares, se eu não tenho quebras constitucionais, golpes de Estado, atividades que interrompem uma trajetória, se eu tenho um regime político que se mantém, é comum que se desenvolvam profissões que vão assessorar os indivíduos que vão exercer os cargos eletivos. Por quê? Porque a produção de consenso dentro das casas de lei é algo muito laborioso. Não é fácil você chegar a um denominador comum. E isto é algo imprescindível em um processo legislativo. Vamos tomar como exemplo o caso aqui do nosso estado, o estado do Paraná. No Paraná existem 54 deputados estaduais. Né? Ora, uma vez que eu me elejo deputado estadual, eu tenho minha plataforma, eu quero aprovar as minhas ideias, é para isso que eu fui eleito. Só que eu não vou conseguir obter uma maioria se eu não recolher a amizade, a simpatia de quem pensa diferente de mim. Uhum. Eu posso até conseguir, no meu campo ideológico, olha a ideia de posição, nas minhas posições, eu posso até conseguir 27 votos, que é a metade de 54. Mas e como é que eu faço para conseguir o 28, o 28º? Eu preciso ir conversar com quem está lá do outro lado. Esse é o ofício, esse é o métier de quem trabalha com a assessoria parlamentar. Não é? E essa acaba sendo uma das atividades que justifica a existência da nossa profissão. Eu acho que a gente tem que ficar atento ao nosso tempo, e tem um ponto que é importante que eu queria explicar na nossa conversa hoje, que é o seguinte: beleza, nós estamos falando aqui que os cientistas políticos eles fazem esta classificação observando as bases eleitorais, observando o comportamento dos partidos nos parlamentos, né? Mas o que esses partidos políticos buscam? Essa é uma pergunta importante, porque o critério do Bobbio, José, é um critério bastante importante, mas ele é muito genérico. Uhum. As desigualdades, elas podem, variar enormemente. É importante, nesse ofício da ciência política, você trabalhar com algo que seja mensurável. É por isso que somos cientistas políticos, a gente precisa medir as coisas, não é? Por isso que nos surveys, nas enquetes que se fazem com os cientistas políticos, é muito comum a gente trabalhar com uma classificação que vai separar os partidos baseado em 3 objetivos. Partidos políticos, eles podem buscar cargos, partidos políticos podem buscar políticas e partidos políticos podem buscar votos. Isso é especialmente importante para a gente compreender o que aqui no Brasil, essa é uma classificação estrangeira, ela não foi feita por cientistas políticos brasileiros, mas ela foi feita, salvo engano meu, por uma norueguesa, agora eu não me lembro exatamente a origem do outro coautor. Mas essa classificação ela é interessante porque a gente pode, por exemplo, compreender por que o que se convencionou denominar centrão na política brasileira sempre está mirando em cargos. Sejam cargos dentro do poder legislativo, sejam cargos fora. Ora, pertencer a um partido político do centro, ou do que se convencionou denominar centrão, implica em buscar poder. Mas de que forma? Ocupando cargos. Essa pode ser uma meta dos partidos políticos. Eles também podem buscar, não exatamente cargos, mas eles podem buscar promover políticas, defender uma visão de mundo. E isso, às vezes, implica em abrir mão de cargos. Normalmente,
os partidos políticos que concorrem à presidência da República, aqui, pensando no caso brasileiro, o nosso sistema não está num bom momento porque está numa transição enorme. Mas se a gente voltar anos 90 e anos 2000, a gente pode falar que nós temos, na dupla PSDB e PT, partidos que buscam políticas, que têm uma visão de mundo, e para isso eles vão fazer alianças com outros. E tem uma terceira finalidade, um terceiro objetivo de partidos políticos, que é a busca de votos. Partidos políticos podem se organizar para buscar votos. Trabalhando então com esses três critérios, a busca por cargos, a busca por votos e a busca por políticas, nós podemos, de uma maneira menos genérica, de uma maneira mais atenta àquilo que se passa na realidade, mas compreendendo que são posições relativas e que variam conforme o tempo e o espaço, a gente pode fazer algumas classificações e distinguir os partidos entre centro, esquerda e direita. Que maravilha! E isso, acho que essa é uma das grandes riquezas desse programa. Porque, olha só, professor, você deixou claro, deixou de uma forma muito didática, sem abrir mão do rigor, do rigor científico, da contribuição acadêmica, que é esclarecer isso que é tão difícil para muita gente. Os regimes, sistemas, ideologia, esquerda, direita, que ela varia conforme tempo, espaço, que a gente precisa medir isso, que os cientistas políticos se debruçam sobre isso, e fica muito mais tranquilo para a gente começar a entender as coisas de forma mais clara. E eu sempre termino os programas, nosso tempo já está chegando ao fim aqui, pedindo uma dica. Para quem não conhece muito do assunto, quais canais, o que pode fazer para se inteirar mais sobre essa parte técnica da política? Eu gostaria, sobre esse assunto, de recomendar um livro. O título chama-se A Biografia do Abismo e foi escrito pelo professor Felipe Nunes. Atualmente, ele é o diretor da Quest, o importante Instituto de Pesquisa Brasileiro, e junto com o jornalista Thomas Traumann. Esse, eu acho, é um livro que ajuda muito a entender por que é difícil falar sobre esse assunto, pessoal. Vocês perceberam aqui no nosso roteiro, eu e José, a gente iniciou falando sobre identidade, né? Eu deixo como dica, José, a reflexão sóbria, cuidadosa, empática sobre esse assunto, passa por reconhecer que ele é difícil, ele é controverso. E no livro Biografia do Abismo, os professores Felipe Nunes, os autores Felipe Nunes e Thomas Traumann, eles vão nos apresentar a ideia de calcificação das identidades. Por que é tão difícil para alguém adepto ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Por que é tão difícil conversar com alguém que está no campo dos adeptos do presidente Lula? Para responder essa pergunta, eu recomendo vivamente a leitura do livro Biografia do Abismo. Seguramente vai ajudar bastante, além, é claro, de assistir mais programas como esse, porque é assim que a gente consegue conhecer melhor os autores, conhecer novas referências e se informar com mais propriedade a esse respeito. Maravilha, professor. Queria agradecer o seu aceite ao nosso convite de estar aqui. A gente sabe que a gente tem que movimentar toda uma agenda para fazer isso acontecer. Agradecer mesmo. Acho que deixou muito claro muitas coisas que não chegam tão fáceis para a maior parte da população. Então, professor, a gente vai encerrar o nosso programa. Para vocês que estão nos assistindo, obrigado por estarem conosco até esse momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E não esqueça de visitar o site uninter.com. Lá você vai encontrar o curso de Ciência Política, o bacharelado, que é coordenado pelo nosso professor Lucas, e também as pós-graduações na área de Ciência Política e Relações Internacionais, que são coordenados por mim. E até a próxima.